escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Olá, irmãos, bom dia, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula da nossa escola dominical. Estamos estudando a revista Igreja Complicada. Você conhece uma? Hoje estudaremos a lição de número 8, o caminho mais excelente para a maturidade. Sem amor, o resto não conta. Esse texto que nós estudaremos está na primeira carta de Coríntios, capítulo 13, que é a carta que é o objeto de estudo dessa revista. Vamos fazer a leitura do texto numa versão chamada NVT, nova versão transformadora. Se eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias, se entendesse todos os mistérios de Deus, se tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo o que tenho aos pobres, e até entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente e bondoso, o amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro. Não exige que as coisas sejam feitas à sua maneira. Não é irritável nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé. Sempre tem esperança e sempre se mantém firme. Um dia profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Agora, nosso conhecimento é parcial e incompleto, e até mesmo o dom da profecia revela apenas uma parte do todo. Mas quando vier o que é perfeito, essas coisas imperfeitas desaparecerão. Quando eu era criança, falava, pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas na verdade permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Meus irmãos, muito bonito esse texto, né? Na verdade, nem precisaria de estudo para a gente poder entender a essência que ele traz. Mas falaremos exatamente utilizando esse texto, a nossa lição de hoje, uma reflexão sobre a questão do amor. Vamos fazer uma oração para iniciar essa nossa aula. Senhor Deus, nosso Pai, queremos te agradecer, Pai, por tudo aquilo que o Senhor é, um Deus de bondade, um Deus de misericórdia, um Deus que nos amou enquanto éramos teus inimigos e um Deus que se revela por ser amor. Então, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te pedir, Senhor, que este ensinamento, que este mandamento que o nosso Senhor Jesus Cristo colocou vindo da sua parte, Pai, que amássemos uns aos outros, que amássemos os nossos inimigos, que esse mandamento, Pai, venha de fato a tomar plenamente nossa mente e nosso coração. Que teu Santo Espírito haja poderosamente no nosso meio, que possamos entender dessa tua verdade, que possamos entender daquilo que de fato importa no teu caminho, no caminho que o Senhor nos deu, Pai, que em nome de Jesus o Senhor preparou, e através da morte do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, temos a salvação, temos a justificação,
temos a vida eterna ao teu lado, Pai. E isso se fez por misericórdia, porque o Senhor nos amou, ainda quando éramos teus inimigos, Pai. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Como viver na unidade em um mundo onde as pessoas estão cada vez mais distantes e individualistas? Como podemos ser unidos? É possível a harmonia diante de tantas polarizações, assuntos como política, que, por exemplo, tem separado amigos, irmãos, pessoas chegadas, redes sociais que a cada dia se transformam em palco de debates inflamados. A unidade na sociedade que nós vemos hoje, ela é sabotada o tempo todo por razões diversas. Nossa sociedade contemporânea está dividida por tribos urbanas, chamada pelos sociólogos de subculturas ou subsociedades. Agora, esses grupos que compartilham hábitos, valores culturais, estilos musicais, ideologias, políticas semelhantes, e o número dessas tribos urbanas eles se multiplicam diariamente, e tanto nas grandes cidades principalmente, mas nas pequenas também. Quando contaminada pela intolerância, essa diversidade cultural gera divisão, ódio, conflitos. Nós podemos observar no nosso país, dentro das igrejas inclusive. E a igreja então ela precisa se precaver para não permitir que a diferença entre seus membros seja causa de divisão. Nós somos diferentes e divergimos. Unidade não é sinônimo de uniformidade. Todos pensarem a mesma coisa, todos terem a mesma opinião. Unidade na igreja significa amar pessoas diferentes. A igreja de Corinto foi desafiada a viver dessa forma, viver essa dimensão da espiritualidade cristã. Apenas através do amor nós preservamos a unidade da igreja, a unidade da sociedade, a unidade entre as famílias, somente através do amor. E somente através do amor que nós alcançamos a maturidade espiritual, maturidade como filhos de Deus. Veja que Paulo ele encerra o capítulo 12 aconselhando os coríntios a buscar os melhores dons. Então ele usa o capítulo 12 para falar a respeito disso. Ele aborda a questão dos usos dos dons na igreja, e ele vai terminando esse capítulo sobre orientações acerca do uso desses dons. Então o apóstolo Paulo ele corrige uma visão distorcida dos espirituais que existiam naquela sociedade, naquela comunidade. Então essas disputas na igreja de Corinto precisavam parar quem tinha o melhor dom, ou qual era o melhor dom, quem falava a língua, quem era o melhor dentro da igreja a partir dos dons que exercia. Na verdade, quando todos querem proeminência, quando todos querem se sobressair, o resultado é um só. As pessoas se empurram, derrubam umas às outras, pisam umas às outras e se machucam, destroem a igreja. Os dons espirituais jamais deveriam ser o combustível do orgulho da pessoa, o combustível do orgulho do Filho de Deus, daquele que o possui. Então, nesse momento, no capítulo 13, o apóstolo Paulo ele evidencia o único caminho capaz de transformar dons vantajosos e edificantes para quem? Para a igreja, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o amor é preferível aos dons mais espetaculares. Profecia, dom de línguas, dom de cura. Não, o dom de amar. O amor é o caminho sobremodo excelente. Veja que no finalzinho do capítulo 12, versículo 31, veja como que Paulo termina o capítulo 12. Ele fala assim, procurai com zelo os melhores dons. Beleza? Depois que ele abordou toda a questão sobre dons espirituais. Aí no finalzinho ele fala, procurai com zelo os melhores dons. Aí ele continua, e eu passo a mostrar-vos agora,
ainda o caminho sobremodo excelente. Quer dizer, procure os melhores dons, mas eu vou mostrar o que de fato é excelente e o que de fato edifica a igreja. Aí ele começa o capítulo 13, que foi esse que a gente leu. Então, o que Paulo ensina a respeito dos dons espirituais e como eles devem contribuir para o bem-estar da igreja. Mas esse uso de dons espirituais como algo que edifica a igreja só é possível quando cada pessoa exerce esse dom balizado, firmado, alicerçado pelo amor. O amor é o caminho sobremodo excelente para a edificação da igreja. A espiritualidade do cristão, ela tem mais a ver com o seu amor pelas pessoas do que com a quantidade de dons que ele possui. Ter os dons sem amor, na verdade, é inútil. Ter todo aquele conhecimento, prestatividade, conhecer a igreja, conhecer todos os meandros de uma vida eclesiástica, ter abertura, ser pragmático, ser carismático, ser isso tudo, de nada vale se você não tem amor. Alguém é melhor conhecido como seguidor de Jesus pelo fruto do Espírito, e Paulo diz que o amor é superior à capacidade de falar a língua dos anjos. É superior à profecia, é superior a qualquer tipo de conhecimento, é superior à fé, é superior ao altruísmo e à própria morte sacrificial. Sem amor, nada vale. Somos chamados a amar uns aos outros. Veja lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 9, Paulo fala assim: não precisamos lhe escrever sobre a importância do amor fraternal, pois o próprio Deus os ensinou a amarem uns aos outros. Então, Deus, o Pai, nos chamou a amar uns aos outros. Veja lá, 1 João 4:19. Nós amamos porque quem? Porque Ele, Deus, nos amou primeiro. O Deus Filho, Jesus, Ele nos chama a amar uns aos outros. Você pega lá, em João capítulo 13, 34 e 35, Jesus falando: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros. Assim como eu vos amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Qual é a prova que somos discípulos de Cristo? Ao demonstrarmos o amor que Ele nos ensinou. O Deus Espírito Santo nos chama a amar uns aos outros. Romanos 5:5. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com seu amor. Então, quando Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos, veja que essa linguagem hiperbólica de aumento, né, é algo que ele quer dar ênfase, exagerar, na verdade, é algo hipotético, porque Paulo ele está dizendo o seguinte: suponha que eu tivesse tudo isso no grau máximo imaginável. Ou seja, suponha, por exemplo, que eu falasse a língua dos anjos. Note que aqui ele não está afirmando que alguém realmente pode falar a língua dos anjos. Não é isso que ele está falando, viu? O pessoal confunde. Ele não está falando, olha, as pessoas podem falar a língua dos anjos. Não, ele está falando, olha, suponha, imagine que no limite, lá no máximo da minha espiritualidade, eu consiga falar com a língua dos anjos. Também, ele não está falando que nem mesmo haja uma língua dos anjos. Necessariamente não é isso. O que Paulo está falando é que ele está usando de um recurso para exagerar ao máximo algumas coisas. Ele está destacando a impossibilidade de determinadas coisas, ou seja, algo que está além das questões espirituais conhecidas no nosso meio. Suponha que eu fizesse tudo isso sem ser animado, motivado e movido pelo amor aos outros. Ele fala, imagina que eu pudesse ser o cara mais espiritual da face da terra e conseguisse fazer coisas que jamais alguém fez. Mas se eu não tivesse amor, que utilidade teria isso realmente? A capacidade hipotética de falar em línguas angelicais, conhecer tudo, ter todo o conhecimento do universo, tudo da mente de Deus,
e oferecer tudo seria tão inútil e vazio quanto você pegar uma lata de lixo, lembra aquelas latas de lixo de latão, uma lata de tinta vazia, um latão de tinta, e pegasse um pedaço de pau e começasse a bater. Som estridente, sem ritmo, não sei nada. Para que serve isso? Para atormentar as outras pessoas. É isso que seria. Você, o maior espiritual da face da terra, com uma dialética impressionante, com carisma diante dos outros impressionante, com um discurso perfeito, capaz de convencer tantas pessoas. Sem amor, você seria uma criança sem o mínimo conhecimento musical, com um pedaço de pau batendo no latão para atormentar a mãe, para incomodar as outras pessoas. Poderia ser o maior pregador sem amor. Poderia ser o maior professor da escola dominical, cheio das artimanhas. Sem amor àqueles que você está levando a mensagem, inútil a sua mensagem, inútil o seu dom. É isso que Paulo está falando. Os coríntios, eles pensaram que eles eram realmente algo por causa daqueles dons que estavam desenvolvendo na igreja. Porém, usar esses dons da maneira mais impressionante possível, sem amor, não significava nada. Ainda que fôssemos os melhores da face da terra, a melhor igreja da face da terra, se essa igreja não tivesse firmada no amor que o próprio Cristo nos ensinou, nada valeria. Seria inútil, estaria ocupando lugar no mundo. Simplesmente isso. Então, o amor tem características. Nós podemos ver 3 tipos de características do amor e ressaltá-las. A primeira é a seguinte: o amor é conhecido pelo que ele é. Primeiro, ele é paciente. Então, ele permite que a pessoa suporte danos causados por alguém sem ressentimento ou retaliação. Quem ama com esse amor caminha uma segunda légua com quem o feriu, oferece outra face e suporta os insultos, como Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, versículo 39 a 41. O amor tem pavio longo. Meus irmãos, eu sou crente, mas mexe comigo, pisa no calo. Eu tenho limites, hein? Nossa, está chegando o meu limite. A igreja de Corinto tinha muitos membros que haviam sido injustiçados. Isso ele fala lá nessa carta 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 8, capítulo 11, versículos 21 e 22. A resposta do amor à injustiça sofrida é demonstração de bondade. Então, o que o amor é? O amor, ele é conhecido porque ele é paciente, mas ele é conhecido também porque ele é benigno. O amor de Deus em nós, ele vence o mal com o bem. Veja lá em Lucas, capítulo 6, versículo 27, Jesus fala: mas a vocês que me ouvem, eu digo, amem os seus inimigos, façam o bem a quem os odeia. É difícil, né? Mas é nisso que somos conhecidos. Quando João escreve, ele fala que Deus é amor. Sim, mas esse amor, ele mostra quais são seus filhos. Veja que José, ele tinha esse amor para com os irmãos. E a ponto disso você encontra essa história narrada lá em Gênesis, né, capítulo 50, versículo 15 a 21. E veja a maneira como ele enxerga. Quando os irmãos pensam que ele ia retalhá-los, né? Quando eles descobrem que era José, a quem eles haviam feito tanto mal, José olha para eles e fala assim: olha, o mal que vocês intentaram contra mim, Deus transformou em bênção. Deus transformou em bem. É a visão de quem tem amor. Quem tem amor a Deus, quem tem amor às outras pessoas, independente daquilo que ele está passando. Mas também o amor é conhecido pelo que não faz. Por exemplo, o amor não arde em ciúmes.
Quem ama não age como com ou nem alimenta ciúmes ou inveja. O amor ele não se ufana. Quem ama com o amor do Espírito nunca ostenta suas próprias virtudes, nunca chama atenção para si, mas ele sempre faz o possível por seu semelhante e atribui sempre toda a glória a Cristo. Ele não se ensoberbece. O amor não é orgulhoso, não é arrogante, não é presunçoso, não é exibido, não é extravagante, não trata os outros como inferiores. Quem ama não busca a própria honra e admiração. O amor também ele não se conduz inconvenientemente. O amor nunca se porta com indecência, desonra ou imoralidade. O cristão, ele que ama, ele não se porta de forma vulgar. E acima de tudo, o amor nunca envergonha, fere, humilha o outro. Mas, muito pelo contrário, busca o bem-estar de todo o corpo de Cristo. O amor não procura os seus interesses. O amor não é cobiçoso, egoísta, avarento. Não pensa só em si. Veja em Filipenses 2,4. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses dos outros, os interesses alheios. O amor não se exaspera, o amor não se cansa de amar, ele não se cansa de perdoar. O amor leva você a fazer o bem para quem dá muitas razões para você não amar. Na verdade, foi isso que Deus fez conosco. Foi exatamente assim que Deus fez conosco. O amor é demonstrado não apenas por causa de, mas principalmente apesar de. Por exemplo, Deus nos ama não por causa de nossas virtudes. Deus nos ama apesar de nossos vícios. Deus nos ama não por causa daquilo que nós podemos fazer de bom para Ele. Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Deus nos ama apesar de sermos inimigos dele. E enquanto éramos seus inimigos, Ele nos amou tanto que Ele deu seu Filho para que morresse em nosso lugar e nisso fôssemos salvos e estivéssemos ao seu lado, recebendo mais ainda do seu amor. O amor não se ressente do mal. Há quem guarde ressentimentos e vive sempre desconfiado dos outros, imaginando que as pessoas sempre querem fazer mal para ele. O amor, porém, sempre perdoa e não guarda rancor. Se você olhar lá em Colossenses 3,13, sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembre-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Lembra daquele aquele pessoa que devia muito para o rei e foi pedir clemência para o rei, e o rei perdoou uma dívida enorme. Na hora que ele estava saindo, ele encontrou um outro que devia para ele. Possivelmente esse outro poderia estar indo no caminho do rei também para pedir clemência pela sua dívida. Mas aí, a hora que esse que devia pouco virou para aquele que havia sido perdoado, né, e falou para ele: olha, me dá um tempo que eu vou te pagar o que eu devo. Aquele que havia sido perdoado pegou pelo pescoço e falou: não, você vai para a cadeia porque você não me pagou. Veja que o primeiro recebeu muito amor do rei, ele foi tratado com amor, e ele não conseguiu demonstrar o mínimo de amor, inclusive por aquilo que ele tinha recebido, o mínimo de perdão por aquele que devia muito menos para ele. Muitas vezes nós nos comportamos dessa maneira. O amor, ele não se alegra com a injustiça, o amor não se regozija com a iniquidade. Os coríntios estavam se gabando do pecado dentro da igreja. Isso está lá na primeira carta de Coríntios, essa que nós fizemos a leitura, no capítulo 5. O amor detesta a injustiça, o amor não celebra a maldade. Mas o amor também é conhecido por aquilo que faz. Em primeiro lugar, o amor ele se alegra com a verdade. O amor de Deus está sempre ao lado da verdade, mesmo quando ela traz algum desconforto ou prejuízo. Não importa. A verdade
ela caminha ao lado do amor. E o amor se alegra em ver a verdade triunfando. O amor tudo sofre, crê, espera, tudo suporta. O amor sempre defende, confia, tolera e persevera. O amor é obediente, fiel, esperançoso. E o amor jamais acaba. Veja que Paulo fala que profecia, né? As profecias desaparecerão. Havendo línguas, qualquer uma delas, cessarão. Havendo ciência, a ciência passará. Está no versículo 8. Esses eram dons que alguns dos coríntios valorizavam, especialmente o dom de línguas. Não são dons eternos, mas o amor, esse sim, esse durará para sempre. O amor é a maior virtude, o maior dos mandamentos, o cumprimento da lei de Deus. O amor é a maior evidência de maturidade espiritual, a mais eloquente comprovação do discipulado. Provar quem é filho de Deus é aquele que ama. Veja que Jesus fala, assim serão reconhecidos pelo amor. Então essa é a maior garantia, é a garantia mais sólida de que houve a conversão. A genuína conversão, ela é aparente aos olhos quando você vê o amor. Então quando Jesus voltar em sua majestade e glória, ele vai inaugurar o que é perfeito, como Paulo fala no texto que a gente leu. Então o que é em parte será aniquilado. Versículo 10. No céu nós não precisaremos mais de fé, nem de esperança. Agora, o amor, esse sim. Esse vai ser o oxigênio do céu. Ele vai ser o fundamento de todas as nossas relações por toda a eternidade. Versículo 13. Agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. O amor é o maior deles. O amor é eterno. O amor é supremo. O amor é inerentemente maior por ser o mais semelhante a Deus. Deus não tem fé. Deus não tem esperança. Mas Deus é amor. O que está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Ainda que o sol perdesse sua luz e claridade, ainda que as estrelas deixassem de brilhar no firmamento, ainda que os mares secassem e que os campos verdejantes se tornassem desertos, ainda assim o amor continuaria vivo e vitorioso para sempre. O amor jamais acaba. O amor é a verdadeira marca do cristão. Então, qual que é a mensagem para hoje? A mensagem é simples. Ame sacrificialmente. Infelizmente, no nosso português, a palavra amor ela significa muitas coisas. A gente diz, por exemplo, eu amo meu carro. Eu amo, a mesma forma que você fala, amo o carro, você fala, eu amo meu filho, eu amo minha esposa. E da mesma forma que você fala, amo meu filho, você fala, eu amo meu cachorro. Eu amo minha roupa preferida, eu amo meu seriado de TV. Veja que o amor, ele não consegue, só essa palavra não consegue expressar o que de fato existe por trás. O nosso idioma, ele não ajuda muito a entender o significado do amor. A língua grega, ela pode tentar ajudar nesse sentido, né? Os gregos, eles tinham palavras específicas para distinguir os tipos de amores, né, existentes. Então, por exemplo, o amor erótico, chamado eros, que é o amor que conhecemos como atração física entre um homem e uma mulher, por exemplo, quando se fala erótico, né? No mau sentido, bom sentido, não vem ao caso, mas eros significa esse tipo de amor, o amor de relacionamento. Tem outra palavra também, grega, que pode falar também de alguns relacionamentos, um afeto assim, romântico ou uma amizade, que é philos, filéu. Esse tipo de carinho, de auto-identificação, ele vem quando duas pessoas, por exemplo, se tornam muito próximas, né? Você está falando de amigo. Então, às vezes, você tem também esse amor relacionado a determinadas ações, por exemplo, filantrópico, né? Filosofia, o amor ao conhecimento. E assim, é um tipo de amor, né? Mas o amor que é mencionado aqui em 1 Coríntios é algo chamado, que em grego se pronuncia ágape. E esse amor,
nós podemos traduzir como um ato final de autossacrifício. Então, o sacrifício de si mesmo pelo bem de outra pessoa, isso significa esse amor ágape. Então, quando ele fala assim, o texto a gente poderia trocar a palavra do amor, a gente poderia entender da seguinte forma: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse um espírito de autossacrifício, eu nada seria. Então, essa é a essência do amor em 1 Coríntios 13. É um ato de autossacrifício, de serviço a alguém que não necessariamente gosta de você. Amar seus inimigos não se refere a ter um relacionamento maravilhoso, caloroso e feliz com eles. Não é disso que estamos falando. Significa dar o que eles precisam e não o que eles merecem. Porque foi assim que Deus fez conosco. Deus nos amou da maneira como nós precisávamos ser amados e não imputou toda a justiça que deveria imputar em nossa existência. Então, em outras palavras, ame seus inimigos como Deus faria. E como seria? Deus amou seus inimigos o suficiente para morrer em seu favor e estabeleceu o padrão para esse tipo de amor. Não é emoção, é autossacrifício. Não importa como essa pessoa se comporta ou relaciona com você. Busque o seu bem maior. Isso é, o que Deus fez. Assim como Deus envia sua chuva sobre justos e injustos, você deve amar merecedores e indignos. O amor ágape não está meramente relacionado a sentimentos, mas a uma atitude determinada de fazer o bem por quem é bem diferente e oposto de você. Esse é o sinal da verdadeira maturidade. Este é o sinal da verdadeira maturidade cristã, da verdadeira maturidade espiritual. Esse é o sinal do Filho de Deus. Como conclusão, o problema do uso e abuso dos dons passava pelo fascínio dos coríntios, principalmente com o dom de línguas. Paulo não desencorajou o emprego de qualquer dom, não é isso que se trata. Mas ele insistiu que cada exercício de dom, cada atitude que se tenha, deve ser regulado pelo amor. Os dons do Espírito devem ser controlados pelo fruto do Espírito. Exercer dons com amor beneficia a igreja como um todo e honra quem? Honra a Deus. Sem a presença e a prática do amor, os dons espirituais são inúteis. Qualquer dom que exista, se não houver o amor pelo irmão, pelos aqueles que estão juntos na igreja, por aqueles que não estão ali, pela sociedade de uma forma geral, se não houver amor, de nada vale. Esses dons espirituais são inúteis. É forte a palavra, mas é essa a questão. Sem amor, qualquer atividade dentro da igreja, qualquer pregação, qualquer leitura de texto, qualquer cântico que seja feito na igreja, qualquer tentativa de louvar a Deus, qualquer ato que seja feito dentro de um culto, é inútil sem o amor, porque o amor, ele demonstra que Deus está presente, que seus filhos entenderam o que de fato ele falou, para aquilo que fomos salvos, para obedecermos a Deus e assim glorificarmos. E Jesus diz: se amarem uns aos outros, de fato verão e mostrarão que são meus amigos. E acima de tudo, mostrarão que são filhos de Deus. A principal tarefa do Espírito em nós não é distribuir dons, mas nos fazer crescer em maturidade conforme o caráter de Cristo. E como aplicação, uma das coisas que mais impressionam o mundo é a maneira como os cristãos se amam. Pelo menos deveria ser. As pessoas ouvirão mais o que temos a dizer se observarem consistência naquilo que fazemos. O Evangelho precisa ser anunciado aos ouvidos e aos olhos. Como vamos falar de amor de Deus se as pessoas não conseguem enxergar isso se concretizar, ou seja, a concretização desse amor em nós? Deus decidiu vincular o que está realizando em nosso tempo a partir do que estamos fazendo uns aos outros e uns pelos outros. E isso se concretiza no amor. É assim que o cristão é conhecido
diante da sociedade. Que Deus abençoe você, a sua família. Tenha um bom domingo e uma boa semana.